Ok, seja bem-vindo à aula sobre medidas de morbidade. Vamos tratar neste momento sobre prevalência. Eu sou o professor Dr. Hugo Dias Hoffmann Santos. Vamos lá então. Muito bem, quando falamos de prevalência ou de medidas de morbidade e também de medidas de mortalidade, que será um assunto de uma outra aula, nós temos que entender o que ilustra muito bem a questão de um iceberg. Na parte de fora do iceberg, aquilo que está acima da água, nós temos os casos visíveis. Então, quando eu tenho indivíduos doentes diagnosticados, óbitos registrados, eu tenho então meus casos visíveis. Mas a maior parte, como sabemos, do iceberg está submersa na água. Então, eles representam os nossos casos invisíveis. Ou seja, em tratando de uma doença infecciosa, e a gente pode usar o exemplo aqui do coronavírus, são pessoas que estão infectadas, mas são assintomáticas. A maior parte está submersa. Logo, quando nós calculamos uma taxa de mortalidade ou calculamos uma prevalência ou incidência, nós estamos utilizando apenas os casos visíveis. Por isso que toda prevalência, toda incidência, toda mortalidade, toda letalidade é uma estimativa da realidade, porque é apenas uma parte do que nós conhecemos e não tem como avaliar o que nós não conhecemos, ok? Então sempre tenha isso em mente. Indicadores epidemiológicos são estimativas da realidade. Essa figura também ilustra como que a morbidade também é essa questão, como que funciona essa questão de uma estimativa da realidade. Por quê? Olha só, você tem toda uma população, aqui, esse quadrado maior, dessa população você terá pessoas com problemas de saúde, uma parte menor. Das pessoas com problemas de saúde você terá aí uma parte menor ainda de pessoas que vão procurar o médico ou que vão conseguir atendimento médico e só uma parte pequenininha, pessoas diagnosticadas e tratadas. Então considere que uma parte muito pequena de todas as pessoas com problemas de saúde se tornarão estatísticas, registros oficiais, ok? Por isso que é uma estimativa da realidade. Como que a prevalência aparece em artigos científicos? Bom, aqui eu tenho um exemplo, trouxe para vocês um artigo publicado no periódico Epidemiologia e Serviços de Saúde, de 2019. E você tem aqui, prevalência da prática de bullying referida por estudantes brasileiros, dados da Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar 2015. O que nós temos aqui na tabela 3? Nós temos a prevalência entre estudantes de 13 a 15 anos no Brasil e pelas regiões do Brasil. E isso estratificado pelo sexo, masculino ou feminino. Primeira pergunta, em qual região a prevalência foi maior? Bom, partindo aqui que do Brasil nós tivemos 22%, nós chegamos à região sudeste, 24,1%. Então foi a região onde se apresentou maior prevalência da prática de bullying. E se você observar, na verdade, apenas a região sudeste ela tem uma prevalência maior que o Brasil, tá percebendo? Outro detalhe, em qual sexo foi maior? Temos sexo masculino, sexo feminino. Vamos comparar nível de Brasil. Nível de Brasil, sexo masculino, prevalência de bullying entre os meninos, 26,8%. Prevalência de bullying entre as meninas, 17%. Então, nós temos que os meninos praticam mais bullying do que as meninas. Se você observar aqui ao lado, nós temos na coluna do percentual a minha prevalência, minha medida pontual, e eu tenho uma medida de dispersão que acompanha essa prevalência. Ela é abreviada por IC 95%, que significa intervalo de confiança a 95%. Nós não vamos falar sobre ela nesse momento, mas nós teremos outras videoaulas que a gente vai aprender não só a interpretar o intervalo de confiança, mas também a calculá-lo por meio de pacotes estatísticos, ok? Tudo bem. Quando comparamos medidas de frequência,
nós temos medidas de morbidade, medidas de mortalidade. É importante entender a diferença entre elas. Morbidade é um evento múltiplo porque a pessoa pode ficar doente por várias doenças, várias vezes, ou ela pode ficar doente pela mesma doença em vários momentos da sua história. Mas a mortalidade é um evento único, porque quando se trata de óbito, ele ocorre apenas uma vez na história de um ser humano. A morbidade tem uma definição imprecisa, enquanto a mortalidade tem uma definição mais precisa. Porque por se tratar de óbito, a definição é mais precisa. Dificilmente a gente observa ou acompanha relatos de erros de declaração de óbito. Mas a morbidade tem uma definição imprecisa. Por exemplo, no caso do coronavírus, a pessoa foi infectada, mas a partir de que dia ela passou a ser doente? Ou seja, manifestando sinais e sintomas. Isso é difícil de estabelecer uma data precisa. Por isso essa definição imprecisa. Quando eu trato dos dados que o SUS disponibiliza e armazena, eu tenho na morbidade múltiplas fontes de dados sem padronização. Eu posso obter dados de morbidade do SIH, Sistema de Internação Hospitalar, ou do SINAM, Sistema de Agravos de Notificação. Mas mortalidade tem uma fonte de dados única e padronizada, que é o SIM, Sistema de Mortalidade. Enquanto a morbidade exprime a extensão dos problemas de saúde numa população, a mortalidade exprime a gravidade dos problemas de saúde em uma população. Na aula de hoje nós vamos falar apenas sobre prevalência, que é uma medida de morbidade. Em outra aula falaremos sobre mortalidade. Muito bem, toda vez que eu calculo uma proporção em que os eventos do numerador representam risco de ocorrência em relação ao denominador, eu estou calculando uma taxa. Essas taxas podem ser calculadas e os eventos do numerador detectados sob duas perspectivas diferentes. Uma aferição num único momento do tempo, e eu chamo isso de prevalência, ou um acompanhamento da mudança do status ao longo do tempo, e eu chamo isso de incidência. A prevalência, que é o assunto dessa aula, e incidência nós falaremos em uma outra aula. A prevalência expressa a proporção de um determinado momento de uma parte da população que possui o evento de interesse em relação ao total dessa população. O que é o numerador? O numerador é a contagem dos doentes e o denominador, o número total de indivíduos que foram avaliados. Eu posso calcular duas prevalências diferentes. Posso calcular a prevalência pontual ou a prevalência no período. A prevalência pontual, se eu estivesse fazendo um estudo sobre asma, como eu faria uma pergunta para identificar a prevalência pontual? A minha pergunta seria: você atualmente tem asma? Atualmente tem asma? Seria a prevalência pontual. Mas provavelmente você já respondeu algum questionário ou já viu algum assim. A pessoa pode perguntar: você teve asma nos últimos 3 meses? Ou no último 1 mês? No último ano? Isso é prevalência no período, ok? Os dois são prevalências porque são só uma foto. E para a gente conseguir identificar a fórmula de cálculo está aqui. Se eu estivesse calculando prevalência de desnutrição proteico-calórica, o meu numerador está aqui em cima, meu denominador está aqui embaixo. Meu numerador, pessoas diagnosticadas com a ocorrência do evento, dividido pelo total de pessoas examinadas. Então, doentes divididos pelo total de pessoas que foram avaliadas. Vamos ver então nessa imagem aqui e entender. Olha só, imagine que nesse estudo, para identificar a asma, nós acompanhamos, ou na verdade avaliamos, 6 indivíduos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe que o meu estudo ele se concentrou no ano de 2018. Se eu tivesse feito uma prevalência pontual, no mês de setembro, eu teria chego para a pessoa e perguntado assim: neste mês, você teve asma?
Qual seria o meu numerador para o cálculo da prevalência? Apenas no mês de setembro de 2018. 1, 2, 3. Porque seriam apenas 3 indivíduos que a minha prevalência pontual identificou no mês de setembro. Mas se eu chegasse, por exemplo, e avaliasse a prevalência de asma para 2018 inteiro, quantos indivíduos em todo o ano de 2018 apresentaram a doença? 6 indivíduos. Todos eles passaram por 2018 em algum mês. Se eu avaliasse de janeiro a dezembro, eu teria avaliado esses 6 indivíduos. Mas observe que prevalência eu falo de casos totais. Então, veja que em 2017, 3 deles já tinham a doença, mas 3 passaram a ser doentes em 2018. E em 2019, apenas 2 chegaram doentes até lá. Eu dei o exemplo da asma, mas como a doença teve um final aqui, a gente pode usar um exemplo de uma outra doença que tem uma cura mais fácil para entender que o paciente número 1, ele chegou antes de junho e alcançou a cura ou evoluiu para óbito e desapareceu da minha prevalência, ok? Então, nós temos aqui um cenário onde, dependendo do mês que eu avalio, eu vou detectar um numerador. Se eu avaliasse em junho, o meu numerador seria diferente do de setembro. Enquanto em setembro eu teria identificado 3 indivíduos doentes, em junho eu teria identificado 1, 2, 3, 4, 5. Mas em junho não teria avaliado o paciente número 1, que, por exemplo, morreu antes de junho. Então, esse é um grande problema de trabalhar com prevalência. Se você tiver começando o estudo ou realizando um estudo para avaliar a prevalência de algo dentro de um ambiente hospitalar, num determinado mês, e num mês anterior ao início da sua pesquisa, muita gente morreu, a sua prevalência será menor do que a realidade, porque você não pegou esses indivíduos que morreram. Ok? Então, são questões importantes que a gente tem que considerar. Porque existe uma dinâmica entre prevalência e incidência. Imagine aqui, por exemplo, essa bolsa com essas bolinhas. Cada bolinha é um indivíduo doente. E eu tenho no total aqui a minha prevalência. Então, minha prevalência está aqui, ó, nessa linha aqui, ó. O que acontece com a minha prevalência quando eu aumento a incidência, acrescento novos casos? Minha prevalência aumenta. O que acontece com a minha prevalência quando, ao invés de aumentar a incidência, eu aumento curas ou óbitos? Se eu aumento curas ou óbitos, eu reduzo a prevalência. Só que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Eu tenho aumento da incidência, aumento de óbito ou cura, e a prevalência ora sobe, ora aumenta, dependendo de quem entra mais aqui ou sai mais por aqui. Essa é a dinâmica entre incidência e prevalência. Então, veja só esse desafio aqui. Ó. O que você acha que aconteceu quando a insulina se tornou disponível para pacientes diabéticos? O que aconteceu com a prevalência de diabetes mellitus? Você acha que ela aumentou ou ela reduziu? Pensa um pouquinho aí. A prevalência de diabetes teria aumentado ou reduzido quando a insulina se tornou disponível como tratamento para o diabetes? O que nós sabemos é que a prevalência aumentou. Por quê? Não porque o diabetes tenha sido curado, mas apenas porque ele foi controlado. Muitas pessoas com diabetes que antes morriam agora sobrevivem e a prevalência aumenta. Então, se eu reduzo o óbito, eu aumento a prevalência, porque mais pessoas vivas, doentes, eu terei. Isso é um efeito paradoxal. Ele ocorre sempre que a morte é prevenida,
mas a doença não é curada. Essa foi a nossa aula sobre prevalência. Obrigado pela sua atenção.